Oi, queridos! Voltamos para a segunda parte da nossa aula sobre solos. Agora falaremos sobre alguns processos que contribuem para a degradação deles. A lixiviação, que nós já citamos na aula anterior, é um fenômeno típico de regiões úmidas, com constantes e elevados índices pluviométricos. Ela promove o que costumamos chamar de lavagem vertical dos solos, deslocando os minerais solúveis em água para as camadas mais profundas devido à intensa infiltração das chuvas. O processo de laterização é mais comum em áreas úmidas e quentes de climas tropicais. Ele consiste no acúmulo de hidróxidos de ferro e alumínio, o que vai aumentar a acidez e reduzir a fertilidade dos solos. Esse processo é resultante principalmente da alteração da camada superficial pelo intemperismo químico associado à lavagem exaustiva pela lixiviação. Ou seja, a intensa lixiviação acaba tendo como consequência o processo de laterização, que desloca os minerais solúveis para as partes mais profundas do solo, aumentando a concentração dos minerais não solúveis nas camadas superiores e deixando ele com uma cor avermelhada devido à intensa concentração da laterita. A salinização consiste no processo de aumento dos sais minerais existentes na superfície do solo, a ponto de afetar a produtividade dos mesmos, já que por conta da osmose, os vegetais acabam desidratando e perdendo toda a sua água para o solo, fato que causa sua morte. Ele é muito comum em regiões que possuem plantios irrigados devido à escassez da chuva. Essas áreas de clima árido e semiárido costumam ter taxas de evaporação muito acentuadas. Assim, a salinização é o fenômeno oposto à lixiviação, já que enquanto esse causa a lavagem dos solos por excesso de infiltração, levando os minerais para baixo, a salinização, por excesso de evaporação, faz os minerais ascenderem às partes superiores do solo. O fenômeno da compactação tem origem na redução dos espaços ou poros entre os sedimentos que compõem o solo. Dessa forma, fica inviável a infiltração da água e a entrada do ar no solo, o que acaba comprometendo a sua fertilidade. Podemos destacar alguns fatores que intensificam esse fenômeno, como a pecuária extensiva, por conta do pisoteio do gado que pasta para se alimentar, e das rodas de tratores utilizados na agricultura, que comprimem o solo devido ao peso do equipamento. O Enem abordou esse tema em prova a partir de uma discussão sobre qual seria a melhor característica da roda dos tratores para reduzir a compactação. A resposta falava sobre rodas largas, que reduziriam a pressão sobre o solo ao distribuir a força exercida sobre a área que a roda fosse passar. Os fenômenos da arenização e da desertificação, de forma popular, costumam ser tratados como se fossem a mesma coisa, mas eles não são. A arenização ocorre em regiões de clima úmido e está relacionada às áreas de encostas. Esse fenômeno se intensifica a partir do momento que a vegetação nativa é retirada parcial ou totalmente. E isso causa um processo erosivo que transporta a areia, que fazia parte da composição das partes mais altas do relevo, para as partes mais baixas dele, formando bancos de areias. Já a desertificação ocorre em regiões de climas áridos e semiáridos, já que devido aos fortes índices pluviométricos que causam escassez de água, o intemperismo químico vai ser completamente limitado, comprometendo o desenvolvimento do solo e a existência de vida, que vai acabar ficando muito restrita. Assim, o processo de desertificação está relacionado ao esgotamento dos solos. Em regiões de climas úmidos, também podemos observar duas formas erosivas decorrentes do escoamento da água das chuvas em encostas desmatadas: as ravinas e as vossorocas, que também podem ser chamadas de bossorocas, com B. O escoamento superficial da água da chuva na encosta exposta vai causando marcas nas partes do relevo menos resistentes à erosão. Essas marcas são chamadas de sulcos, e esses sulcos, por sua vez, dão origem às ravinas.
Conforme o tempo passa e a erosão acontece, as ravinas vão se aprofundando e aumentando de tamanho, o que, por consequência, vai dar origem às vossorocas, que alguns geógrafos identificam pelo tamanho superior ao da ravina e outros pelo processo que lhes dão origem, já que a vossoroca é marcada pelo momento em que o processo erosivo aprofunda tanto o suco que atinge o nível da água existente no subsolo. A partir de então, começa a ocorrer a exfiltração da água subsuperficial. Tá, eu sei, é um termo assustador, mas fiquem calmos. O nome é feio, mas o processo é bem simples. Se infiltração é a entrada da água no solo, exfiltração é a saída. Assim, a água do lençol freático começa a florar e, consequentemente, o solo não precisa mais da água da chuva para dar prosseguimento ao processo erosivo, já que essa água subsuperficial vai constantemente sair, aflorar e deslocar sedimentos, mantendo o solo úmido e, inclusive, intensificando o processo de lixiviação do mesmo. Nessa imagem, vocês podem ver uma ravina no início do seu processo de formação. Já nessa outra, é possível ver uma vossoroca bastante grande. Ainda nos dias de hoje, é um grande desafio para os geógrafos e geomorfólogos recuperarem ou até mesmo conterem o avanço de uma vossoroca, que tendem a ter um crescimento constante, causando perda de aproveitamento dos solos e abrindo brecha para movimentos de massa bastante intensos. Então é isso, moçada. Chegamos ao final da segunda parte da nossa aulinha sobre solos. Na próxima falaremos sobre técnicas de conservação. Espero vocês lá.